Que alegria estar aqui hoje pela manhã. É uma honra para mim. Essa é a segunda vez que eu vou trazer um palavrão na igreja do cinema. E vocês não podem escutar meu coração aqui, mas eu vou simular ele assim, ó. Consegue ouvir aí? Agora faz assim comigo. Senhor, como um coração só nesse lugar, nós queremos te agradecer por essa manhã. Querido, você veio aqui por um propósito. Queria agradecer você que está presente, você que nos assiste pela internet, toda a igreja que se reúne em Curitiba, a igreja no cinema. Nós somos igreja hoje à noite, hoje de manhã, aqui nesse lugar. E num tempo de trevas, num tempo de noite, que a gente vive na nossa geração, Deus tem nos levantado como luz para esse mundo, como esperança para o perdido. E tem muitos de nós dentro da igreja, e esse é o tema da mensagem de hoje: sacudos da igreja. Sacudos da igreja. Você vai para a igreja, mas você está absorto em fazer e não mais em ser. O que Deus tem nos convidado nessa manhã, queridos, é para ser. É para ser. Muitos de nós temos estado sacudo porque a obra é pesada, mas eu quero dizer que ela não é. O sonho de Deus para nós é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. O texto, Mateus 13, 23. Mateus 13, 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vou ler de novo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O que Deus tem nos dado nas mãos? Um saco de sementes, para a gente semear o mundo. E hoje de manhã eu olho para vocês e eu vejo um campo de girassóis. Vocês aqui nessa manhã são um campo de girassóis dessa humanidade, que apontam para o único sol da justiça que há. Vocês são o campo que Deus sonhou. Vocês são o campo que Ele olha e vê: essa é a minha igreja, que no tempo certo eu vou recolher para mim. Vocês são a igreja de Cristo. E tudo que nós temos na mão são sementes. Não são piquetes, não são arame. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que igreja não constrói cerca. Semente não constrói cerca. E tem muita gente sacudo da igreja porque está lá construindo cerca. E noite passada eu orando, falando com Deus, Ele me lembrou de uma profecia sobre a minha vida, que eu estaria aqui falando para milhares de jovens. Isso se cumpriu na minha vida no último mês, moçada. Deus me chamou para estar aqui como lead pastor na igreja do cinema. E para mim é uma honra poder estar aqui e falar com vocês. Porque eu já estive lá do lado da congregação, onde o fazer é mais importante que o ser, onde manter a regra da instituição e as coisas da igreja são mais importantes que as pessoas. Mas eu queria dizer para vocês que Deus não está preocupado com as instituições. Deus está preocupado com as pessoas. Deus está preocupado com o campo de girassóis dele. Deus está preocupado com você como pessoa. E todo mundo que você encontra nessa tua caminhada pode ser um potencial parceiro de jornada. O que eu quero dizer com isso? Deus te deu, como as andorinhas, nessa época do ano, elas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul. Você sabe por quê? Por que as andorinhas vêm para cá? Ela vem buscando o quê? Calor. Ela vem buscando calor.
A andorinha sai lá, mais de 4.000 quilômetros, e vem voando, buscando calor. E aí as andorinhas, elas combinaram uma com a outra, aqui vamos se juntar aqui, e nós vamos para lá. A andorinha fez isso. Ela fez um grupinho assim, falou, não, esse aqui é o nosso grupinho, a gente vai junto aqui, nós estamos indo para lá, e a gente vai junto, vocês outras andorinhas vão lá sozinhos, nós somos a andorinha que estão indo para o lugar certo, atrás do calor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, nós somos as andorinhas de Deus, e Ele fala isso no texto. Ele fala que se Deus cuida até desses pequenos pássaros, como não iria cuidar de nós? Então nós estamos construindo igreja em Curitiba, querido, mas a igreja não é este cinema, a igreja é este campo de girassóis. A igreja são essas andorinhas que no meio do caminho se encontraram indo juntos em direção ao calor, em direção ao sol, em direção ao verão. Queridos, nos próximos dias você vai ver essas andorinhas infestarem nossas árvores, porque elas vieram e elas estão vindo atrás do calor. Quando você olhar para ela, você fala assim, esse é o sonho de Deus para a igreja. Quando você olhar para a andorinha, você olha para ela e diz, é isso que Deus quer de mim. Deus não quer que eu construa uma cerca, Deus quer que eu seja mais uma andorinha, indo em direção ao calor. E qual que vai ser a grata surpresa? É que no meio do caminho você vai encontrar outras andorinhas, que assim como você acreditam nas mesmas coisas, que você tem que ir para o hemisfério sul buscar o calor. E no meio da tua caminhada, hoje de manhã, você chegou aqui e encontrou um bando de andorinhas sentadas nesta árvore, que estão indo em direção ao calor. Nós estamos indo, queridos, em direção a Jesus. Nós não queremos construir o cinema, nós não queremos construir ou pagar essas cadeiras, nós queremos construir esse campo maravilhoso de girassóis, de andorinhas, que vão andar juntas, não porque alguém obriga vocês a andar junto conosco, mas porque vocês sentem o calor, porque você sente o calor, e esse calor atrai, ele não captura. O calor de Cristo, queridos, ele atrai, ele não captura. Eu, muito tempo, estive preocupado com o êxito do meu trabalho na igreja, sabe? Eu era líder de louvor, eu era líder de célula, eu era líder, pastor de jovens, eu tenho que fazer essa programação, eu tenho que colocar isso aqui de pé, mas tem que entrar dinheiro na igreja, nós temos que pedir dízimo, nós temos que fazer, porque manter essa instituição é difícil. E quando a gente chega lá, você fica sacudo, porque a gente deixou de ser igreja simples, porque a gente deixou de viver a simplicidade do que Cristo era. E hoje de manhã, você que está sacudo da igreja, eu quero te dar uma perspectiva sobre Jesus, que Deus tem me colocado no meu coração há muito tempo. Existem alguns grupos de pessoas, como nós que se reunimos aqui, girassóis de Deus, pinguinhos do céu, a excelência de tudo que Deus criou. Vocês, queridos, são como muitos no passado, eles viam Jesus e até queriam segui-lo, e esse é o primeiro grupo, os seguidores. Eles estão lá, eles veem o movimento, eles escutam essa música, vêm aqui no cinema e olham para isso e dizem, cara, que isso é muito legal, esse movimento é muito legal. E Jesus arrebatava multidões assim, porque Jesus era muito legal na época, porque ele andava em cima da água, ele curava as pessoas, ele fazia a tempestade se acalmar. E para os seguidores é reservado algumas coisas em Deus. Para aqueles que seguem, vocês que só seguem, vocês que estão na igreja, sacudos dela, mas estão lá seguindo, para esses é reservado algumas coisas. Você até vê o milagre, você vê a multiplicação dos pães, você vê Jesus acalmar a tempestade, essa você não vê. Você vê ele curar o gadareno, você vê Jesus fazer as coisas, você vê o efeito dele, assim como o vento, que você não sabe de onde vem e nem para onde vai, você não consegue enxergar o vento, mas você consegue ver o efeito do vento nas pessoas.
que eu quero dizer, nas árvores. O vento sopra e enverga a árvore. Você viu o vento? Não, você viu o efeito dele na árvore, o efeito dele nas folhas, o efeito dele no pó da terra. Esse é pensa assim no sopro de Deus nesse lugar. Isso é Deus fazendo as coisas, e você pode até ver isso, você pode ver a gente fazendo isso aqui todo domingo, e não se envolver com isso. E você diz, puxa, mas eu estou aqui na minha, beleza, tem um grupo de pessoas que são os seguidores, mas tem um grupo de pessoas um pouquinho mais ali, que são os amigos. Para os amigos, Jesus reservou uma outra coisa. Para os amigos vêm caminhando com Jesus, e nessa escola de heróis que Jesus tem, ele pega os pescadores, pega o menos bêbado lá, e chama e diz, vem, vou te fazer pescador de homens. Jesus vem andando, e ensinando para ele coisas, e dá para esses que são amigos, fazer algumas coisas. Ele pode participar no milagre da multiplicação dos pães. Ele pode estar sentado no barco e ver a tempestade. Outro dia eu em casa, embalava o balanço do meu pequenininho, eu tenho um nenezinho de 1 ano e 4 meses. Eu embalava ele, e ele feliz da vida. Mãozinha para cima assim. Daí veio um amigo meu que estava visitando em casa. Eu fui cuidar de um cãozinho que a gente tem em casa também, e tinha que limpar o cocô dele, sabe? Tinha que limpar o cocô do cachorro. E eu falei, empurra o balanço aí para mim um pouquinho. A hora que meu amigo colocou a mão no balanço assim, ó, e empurrou o pequenininho, esse pequenininho se travou assim, ó. Deu medo nele. Por que deu medo nele? Enquanto era o pai, ele sabia quem empurrava o balanço. E ele não tinha medo, porque era eu empurrando o balanço, o pai dele. E às vezes as circunstâncias nesse mundo nos afligem, como afligiram os discípulos no passado, certo? O mar, onda, vento, trovão, tempestade. Jesus? Por quê? Jesus sabia quem empurrava o balanço. Você sabe quem está empurrando o balanço da tua vida, querido? Você sabe por que as circunstâncias que você vive? Você sabe por que o vento bate em você desse jeito? É Deus empurrando o teu balanço. Fica seguro na mão dele. Mas isso é só para os amigos. Isso é só para quem é amigo. Só quem for amigo vai entender quem empurra o balanço. Mas tem um grupo um pouquinho mais ali, que esses são os íntimos de Jesus. Eles estão perto de Jesus, mais que os amigos. Quem que no grupo de Jesus são os íntimos dele? Pedro, Tiago e João, no barquinho. Pedro, Tiago e João, no barquinho. A gente cantou isso de criança? Não sei se vocês cantaram, mas eu cantei muito. Lá naquela época, o que a igreja estava querendo dizer para você querido, você precisa ser íntimo. Porque quem é íntimo, experimenta uma pesca milagrosa. Quem é íntimo não recolhe um peixe só, recolhe um que não dá para pôr dentro do barco, uma herança que não dá para conter. Quem é íntimo recebe mais do que ele sequer um dia imaginou. Quem é íntimo anda com Deus em novidade de vida a cada novo dia, porque cada novo dia é um novo desafio. E Jesus fala para ele, vem aqui comigo vocês, meus amigos, eu queria chamar aqui Pedro, Tiago e João, vamos subir aqui no monte um pouquinho. E aí o que acontece? Pedro, Tiago e João vão subindo, treinando Jesus, chegam lá em cima, glória, Jesus, Moisés e Elias, glorificados na frente deles. Jesus mostrou para eles a sua glória, que não mostrou para os 12.
E aí o que Pedrão diz? Ei, Jesus, vamos fazer uma cerca aqui, ó. E vamos construir uma igreja aqui, e vamos colocar uma tenda, e a gente fica aqui para sempre, porque é só nós, nós somos igreja agora. Afasta-te de mim, Satanás, você não sabe o que você fala. Queridos, nós não estamos construindo cerca. Cristo quer que a gente seja aquelas andorinhas atraídas pelo calor, íntimos, que conhecem o Deus que servem, e vão na direção dele, e no meio do caminho, você encontra aqueles que são de igreja, aqueles que não são da igreja, aqueles que estão dentro dela, aqueles que não estão, aqueles que são católicos, espíritas, romanos, os que são de César, e até a casa de César, passa a saudar Jesus. Ontem, eu queria dizer para vocês, um testemunho meu, que meus amigos têm me polido. A Carol me poliu com a palavra dela do Double Rainbow. O Nível ontem me poliu com uma palavra fresquinha, que ele falava sobre, cara, quando Paulo escreveu a carta, ele escreveu e na carta ele disse assim, ele estava preso. Aos amados da igreja, até a casa de César, os saúda. Vou deixar você com essa. Porque aonde ele estava, ele era igreja. Aonde ele estava, ele fazia diferença. Ele não construía uma cerca, ele não construía um feudo, ele não construía uma instituição. Ele era a igreja onde ele estava. Pedro, Tiago e João eram a igreja onde eles estavam. Mas eu queria dizer para vocês que tem mais um grupo de pessoas ainda. E esse é mais restrito. Porque nesse grupo de pessoas, só alguns conseguem chegar lá e entender o que Cristo veio fazer. E esse grupo de pessoas são os amados. Para os amados, Jesus reservou uma coisa ainda melhor do que ver a transfiguração, ainda melhor do que poder participar dos milagres, ainda melhor do que ter uma pesca milagrosa e saber que toda a herança, nossa, tudo isso é meu, ainda maior. Para os amados, Jesus resolveu mostrar o que era, o que é e o que há de vir. Vocês ouviram falar de um cara chamado João? Sabia que João tentaram queimar João vivo numa caldeira de óleo? E eu vou contar essa história para vocês. João, o rei falou assim, pega esse João aí, joga no óleo fervente, chega dele. Pegaram o Joãozinho, sabe azeite fervendo assim, sabe que frita a coxinha? Sabe os coxinhas assim? Você consegue imaginar aquele óleo fervendo assim? Ele fala, põe João lá dentro, porque chega dele, o que ele fala afronta todo o meu governo, ele está querendo governar agora. E aí jogam João dentro do azeite. Adivinha o que acontece? Ó João no azeite. Tem mais desse bronzeador aí, rei? Vai ficar bom meu bronzeado. João era amado, nem o óleo podia queimá-lo. Para os amados, Deus reserva governar sobre a matéria. E eu falei ontem com meus amados, que eu sempre estou testando, ver se eu consigo dominar sobre a matéria. Sabe a porta de vidro? Eu sempre corro em direção à porta de vidro, para ver se eu consigo passar através dela, assim. Já viu essa? Mas João governava sobre a matéria, Elias já governava sobre a matéria, ele flutuou um machado. Diz para mim, se eu soltar essa água daqui, o que acontece? Tem dúvida? Você tem dúvida que essa água cai? Não, esse é o princípio, certo?
Pois é, esse é o princípio, querido. Aquele que é amado de Deus pode governar sobre a matéria. Mas a gente não chegou lá ainda, porque a gente está preocupado em construir feudo, a gente está preocupado em construir instituição. Nós temos que amar mais Jesus e caminhar mais com Ele, sentir esse calor, e como andorinhas, como girassóis hoje aqui, nós temos que chegar mais perto dEle, porque coisas maiores nós faremos. Voltando para João, o amado, ele é amado de Deus, não conseguiu ser queimado no azeite quente. O que Deus faz com ele? Isola ele em Patmos. Cara, manda esse cara lá para Patmos, porque, não dá para matar ele. Como é que nós vamos matar ele? Não, João tinha o corpo fechado. João não morria mais. Nenhum homem podia matar João mais, porque ele era amado. Ele tinha um propósito. Ele sabia o destino dele. Ele conhecia quem ele era em Deus. E esse é o meu sonho para vocês, Campo de Girassol. Que vocês saibam que vocês são muito mais do que só essa pessoinha sentada nessa cadeira. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é tudo aquilo que Deus sonhou com você. Não hoje, mas desde a fundação do mundo. Ele preparou para você uma herança. Ele preparou para você um propósito que é muito maior, que é muito maior. Vamos parar de querer construir igreja instituição e vamos começar a constituir a igreja de Cristo. A igreja com I maiúsculo, não a igreja com I minúsculo. A igreja de andorinhas que vai se encontrar com outras, e juntos nós vamos em direção ao calor. Porque esse cinema não é nosso, porque daí não é mais a respeito do lugar que a gente se reúne, o jeito que a gente faz a reunião, quem está nessa reunião, como quem está nessa reunião se veste, o que quem está nessa reunião faz, mas o propósito. E João, isolado na ilha de Patmos, Jesus mostrou para ele o quê? O Apocalipse. Jesus chegou para João e falou assim: João, vem aqui comigo, eu quero te mostrar uma coisa, meu amado. Uma coisa que vai deixar teus olhos maravilhados. Eu quero te mostrar como eu era antes da fundação do mundo. Eu quero te mostrar como eu sou glorificado. Mas eu quero mais que isso. Eu quero te mostrar o fim dos tempos. Para você, João, eu vou abrir o planejamento do céu e vou te dizer tudo o que vai acontecer. Eu quero que você veja. Eu quero ter um relacionamento com você, João. Campo de Girassol, Jesus quer ter um relacionamento com você. Ele anseia por isso e não que você vá para a igreja. Se você parar de ir para a igreja hoje, Jesus te acha aonde quer que você esteja, porque Ele tem um propósito para você. Ele é o teu pastor, Ele te conhece, Ele que te formou no ventre da tua mãe. Jesus te quer. E você sabe no Getsemane, quando Ele foi morrer, o que Ele falou? Eu vou ler um texto para vocês e vocês vão ficar maravilhados, porque isso mudou a minha vida para saber o que Jesus quer de nós, gente. Vocês sabem aquele versículo que ele fala que agora toda a lei se resume a isto: ama a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Querido, nós somos igreja aqui porque nós somos chamados para amar as pessoas, não para julgá-las, mas para amar ela e não cogitar o mal, assim como Jesus não cogitava o mal da prostituta, e disse: se alguém não tem teto de vidro aí, ataca a primeira pedra. Esse é Jesus, esse é a igreja, esse é o sonho dele. E aí o que ele disse para a prostituta? Vá, você não precisa mais pecar. Queridos, vocês não precisam mais pecar. Jesus ama vocês.
E Ele quer uma coisa de vocês. Jesus no Getsemane: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. A fim de que com o amor que me amaste esteja neles. A fim do jeito que o Senhor me ama, Pai, eu quero que eles me amem. Eu quero que eles vejam a minha glória, não aqui na terra, mas aquela que o Senhor me deu aí no céu. É isso que Jesus quer. Nós temos que amá-lo acima da igreja, acima da instituição, acima das coisas, acima do fazer. Nós temos que ser a igreja de Cristo espalhada na cidade de Curitiba. Aqueles que nos assistem, você tem que ser a igreja de Cristo aí onde você está. Porque essa mensagem não tem fronteira, essa sementeira não tem fronteira, o campo não tem fronteira, porque o campo atravessa cercas. Queridos, nós somos igreja de Cristo, e o meu sonho é que vocês sejam tudo aquilo que Deus sonhou para vocês serem. Se vocês quiserem andar com esse bando de andorinhas, venham conosco. Nós estamos indo em direção ao calor. Mas é importante que você saiba que nós não estamos indo construir um cinema. Nós estamos indo construir uma igreja. E nós vamos se encontrar com muitas pessoas no meio do caminho. E nós vamos fazê-las amar a Deus assim como a gente ama. Porque quando nós tivermos isso muito forte, quando você amar Jesus a ponto de deixar de ir para a balada, quando você amar Jesus a ponto de eu não preciso mais beber, quando você amar Jesus a ponto de entender que viver é muito mais do que as coisas deste mundo, você vai romper. Não é que você não pode ir para a balada. 1 Coríntios 10, 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar pelas coisas. Querido, não seja dominado. Você já é um pássaro, você já nasceu livre. Você só tem que saber usar a liberdade. Liberdade não é uma coisa que você conquista, é uma coisa que você nasce com ela. Você já nasceu livre. Viva a plenitude da tua liberdade, para aquilo que vale a pena. Para aquilo que vale a pena. Porque senão você vai viver uma fração do sonho de Deus para a tua vida. Você vai viver preso na bebida, você vai viver preso na balada, você vai viver preso em ficar, você vai viver preso por coisas que não mudam, não transformam. Você vai viver preso vindo aqui nesse cinema assistir um filme, tentando se encher de coisas que não preenchem, porque esse vazio tem o tamanho exato de Jesus no teu coração, porque Ele colocou a eternidade aí no teu coração, e todo homem anseia não morrer mais. E essa é a vida eterna, querido. Você não precisa mais morrer, assim como João, dentro da tina de óleo ardente, não morre mais. Você tem o corpo fechado para viver eternamente com Ele. Isso é muito maior. Isso é muito maior. Deus abençoe vocês nessa manhã, Campo de Girassóis.